Abra suas Bíblias em Mateus, capítulo 1, versículo 1. Mateus, capítulo 1, versículo 1. Alguns meses atrás, antes mesmo de nós termos sido atingidos pela pandemia, durante um bom tempo nós passamos aqui aos domingos expondo aos irmãos o Sermão do Monte, que está situado entre o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Naquela feita, os irmãos puderam acompanhar aquela exposição e eu não dei mais continuidade nos versículos posteriores. A ideia era apenas expor aos irmãos o Sermão do Monte, ou o sermão mais conhecido do Senhor Jesus, ou o Sermão da Montanha, como assim alguém o queira chamar. Eu agora vou regredir um pouquinho, tá bom? E vou começar novamente uma sequência de mensagens. Isso não significa que será todos os domingos, mas nós iremos fazer essa sequência até o capítulo 5. Hoje nós iremos meditar um pouquinho do versículo 1 até o versículo 17. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler apenas o versículo número 1 e depois a gente vai ler todo esse texto, tá bom? Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Novamente, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por todos os louvores que aqui já foram entoados a ti, Senhor. Nós somos gratos, pois o Senhor nos deu um coração inclinado para o Senhor. O Senhor não apenas nos salvou, mas o Senhor colocou em nossos lábios um cântico novo, um hino de adoração ao Senhor. O nosso coração, ele se alegra em estar te adorando, ó Deus. Seja por todas as nossas vidas diárias, como nesse momento em que nós nos reunimos aqui neste local. Nós te louvamos, pois tudo isso vem de ti. Nós agora pedimos ao Senhor que o Senhor derrame sobre as nossas vidas o teu favor, a tua graça, a fim de que todos nós tenhamos os nossos olhos abertos a esse texto, compreendendo-o melhor, ó Deus, entendendo de forma mais íntima e aproveitando as nuances que nele existem, ó Deus. Que o teu Espírito derrame mais uma vez a unção dele sobre nós, a fim de que, além de entender, possamos, ó Deus, aplicar esse texto nas nossas vidas. É o que eu te peço, em o nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de Mateus, ele foi um evangelho escrito com o objetivo de apresentar o Senhor Jesus como o Rei dos judeus. Quando você lê a narrativa dos 4 evangelhos, você percebe a ênfase que cada evangelista quer dar e o público que os evangelistas têm em mente. É notório quando a gente se detém no Evangelho de Mateus, nós percebemos a ênfase que Mateus dá em querer apresentar Jesus como o Rei dos judeus. Isso é notório por uma simples razão. Há pelo menos 129 citações do Antigo Testamento neste Evangelho. Vez por outra, o evangelista diz: conforme estava escrito, assim, assim, conforme o profeta falou a respeito dele, assim, assim.
A ideia era exatamente apresentar o Senhor Jesus como aquele que havia sido prometido pelos profetas, pela Torá, pelo Pentateuco, pelos livros históricos, pelos livros proféticos, pelos salmos, por todo o Antigo Testamento. A ênfase do evangelista e do apóstolo Mateus é exatamente essa: tratar deste assunto, fazer com que os seus leitores compreendam que aquele que esteve com eles durante aqueles dias, morreu, mas ressuscitou, não é nada mais, nada menos do que aquele indivíduo que havia sido prometido por Deus no Antigo Testamento. Mateus tem esse objetivo de dizer que Jesus é de fato o rei deles, o rei dos judeus, que os judeus não precisam mais esperar por outro rei, que o rei já chegou, que eles precisam agora se curvar diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Essa é a ideia de Mateus. E Mateus inicia a sua narrativa, e principalmente esse primeiro capítulo, tratando do nome desse rei. Percebam que ele diz assim: registro da genealogia de Jesus. Eu acredito que você já sabe o que significa genealogia. Vem da palavra Gênesis, ou origem, ou começo. A ideia é exatamente dizer a origem humana de Jesus, de onde Jesus veio. Registro da origem desse indivíduo. E percebam que Mateus, ele dá um nome a esse rei. Mateus dá nome a esse indivíduo. Mateus diz: registro da genealogia, da origem, de onde Jesus veio. O versículo 1 é um versículo introdutório de todo o capítulo 1. No capítulo 1, Mateus vai apresentar do versículo 1 ao versículo 17 a origem humana de Jesus. E do versículo 18 em diante, Mateus vai apresentar como esse Jesus, também sendo humano, ele também é Deus. Mas o versículo 1 serve como uma introdução a todo este capítulo. Desta forma, podemos dizer que o que segue nos versículos de 2 a 17 é a genealogia de quem Mateus quer apresentar. E quem Mateus quer apresentar? O rei dos judeus. O rei que foi prometido pelos profetas, o rei que havia sido anunciado por Deus em tempos remotos. E Mateus chama esse rei de Jesus. E eu quero dizer a vocês algumas coisinhas. Jesus é uma palavra latina que vem da palavra grega Jesus. E esta palavra, Jesus, por sua vez, é a forma helenizada do nome hebraico, Yeshua, forma abreviada de Jehoshua, ou coisa parecida. A gente consegue encontrar isso em Josué, capítulo 1, versículo 1, em Zacarias, capítulo 3, versículo 1 também. Tem essa mesma palavra. Tanto Josué como Oséias significam a mesma coisa, e no caso aqui o mesmo nome do nosso Senhor Jesus. Jehoshua significa, me desculpe se eu não estou dizendo para vocês a expressão correta, e nem há necessidade disso. Significa Jeová é salvação. Percebam, meus irmãos, que lá em Mateus capítulo 1, versículo 21, abram suas Bíblias lá, no mesmo capítulo, quando o anjo vai aparecer a José, em Mateus capítulo 1, versículo 21, o anjo vai dizer as seguintes coisas. Versículo 20. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E a ideia é apresentar Jesus como alguém que nasceu de forma sobrenatural ou é divino. Mas nós não queremos falar aqui agora. Versículo 21. Ela dará à luz um filho,
e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. E vocês sabem que Jesus está aqui escrito na nossa Bíblia aportuguesada. Não sei se tem essa palavra aí. Vocês sabem que a palavra de Deus não foi escrita em português, mas esse texto foi escrito em grego. E no caso aqui, a Yeshua ou Jesus. E no caso, o anjo mesmo diz por que razão José tem que dar este nome a esse indivíduo que está vindo ao mundo. Por que razão, irmãos? Ele diz, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É por essa razão que o nome Jesus foi dado ao rei dos judeus. Não poderia ser dado outro nome. O anjo aparece a José e diz, olhe, receba Maria como sua esposa, não tema em recebê-la, pois o que está gerado no ventre dela é do Espírito. E quando esta criança nascer, não coloque outro nome. O nome que você deve dar a esta criança é aquele que irá salvar o seu povo dos seus pecados. Mateus, meus irmãos, ao escrever tudo isso, ele tem essa ideia de apresentar aquele personagem que estava entre eles poucos anos atrás, como exatamente aquele indivíduo que iria salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. E aqui, meus queridos e amados irmãos, serve uma aplicação para nós. Nós servimos alguém que foi dado um nome a ele, onde a Bíblia diz que sob seu nome se dobrará todos os joelhos e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Rei dos Reis, o personagem histórico que entrou na história, mas muito antes de entrar na história humana, já existia pelos séculos dos séculos. Se você quer chamar de segunda pessoa da Trindade, chame como você quiser, mas o fato é que ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando ele entra, quando ele é introduzido na história humana, a ele se dá o nome de Jesus. Isso é suficiente para acalentar os nossos corações. Isso é suficiente para causar em nós bastante emoção e bastante alegria. Porque nós não servimos e nem adoramos alguém que não pode nos salvar. De fato, aquele que foi introduzido no mundo iria salvar e salvou de fato pecadores, dos quais eu e você éramos os piores. Você veio adorar aqui esta noite aquele que pode salvar a sua vida. Se você já o conhece, se você já o tem como Senhor de sua vida, glória a Deus por isso. Mas se você já não o tem como Senhor de sua vida, quero lhe dar uma informação que Paulo dá lá em Filipenses capítulo 2. Ou você recebe esse indivíduo que foi introduzido na história como Senhor de sua vida, como Rei de sua vida hoje, ou não há escapatória para você. Um dia, você terá que se dobrar diante dele, e seus lábios terá que dizer, de fato, Jesus é o Rei. De fato, Jesus é o Senhor dos Senhores. Essa informação, queridos, que Mateus dá àqueles que irão ler o seu evangelho é de suma importância. Até mesmo porque o nome Jesus era muito corriqueiro e habitual por aquelas épocas. E Mateus quer exatamente pontuar que aquele indivíduo, aquele personagem, é completamente diferente de todos os outros. Percebam que Mateus começa a sua genealogia, ou o registro da genealogia desse indivíduo, pontuando o nome dele.
Ele não esquece de traçar em linhas garrafais quem é esse indivíduo. E como eu disse para nós, isso é deveras importante, porque foi dado um nome a ele. Hoje, ele tem um nome, e este nome nunca será esquecido. E um dia, quando nós nos reunimos em glória com ele, nós o chamaremos pelo seu nome. Ele tem um nome. E é por isso, como diz aquela música, Jesus, o nome lindo, é assim que a música diz? Parece coisas parecidas assim. Mas percebam que Mateus não apenas nos dá a informação de quem era esse indivíduo, qual o nome dele. Na segunda palavra, após o nome Jesus, Mateus introduz um outro termo chamado Cristo. Percebam que o apóstolo acrescenta ao nome pessoal de Jesus a palavra Cristo. Jesus, Cristo. Isso é importantíssimo, irmãos. Para aquele, talvez para você isso não seja tão importante ou faça tanta diferença, mas para os judeus que iriam ler o Evangelho de Mateus, isso serviria como uma bomba, isso cairia como uma bomba aos olhos dos judeus. E Mateus diz, registro da genealogia de Jesus, aquele que irá salvar o seu povo de seus pecados. Mas percebam, ele também é Cristo. E o que significa Cristo? A palavra Cristo é a palavra grega que é equivalente do nome hebraico Messias, que significa o ungido. Quantas vezes ao ler o Antigo Testamento você vai se deparar com essa expressão? E percebam que no Antigo Testamento, Deus resolveu tratar com o seu povo separando os ofícios. Deus deu alguns presentes para os judeus, para os israelitas. Deus deu o sacerdócio, Deus deu o ofício profético e Deus deu o ofício de rei. Através desses três ofícios, o povo de Israel do Antigo Testamento seriam liderados. E eles eram ungidos, tanto o sacerdote, como o rei, como o profeta. Eles eram separados por Deus para o ofício da profecia, para o ofício de reinar sobre os judeus ou sobre os israelitas, e para o ofício de realizar os sacrifícios e assim aproximar o povo a Deus. E Mateus aqui, irmãos, ele dá essa informação para o judeu dizendo, eu vou mostrar a vocês a origem de onde este homem veio. Vou mostrar a vocês o nome dele e dizer o que significa o nome dele para nós. Mas não apenas isso, eu vou também mostrar a vocês que ele, além de ser o nosso Salvador, ele é o Messias. Ele é ungido. Jesus é aquele que foi ungido pelo Espírito Santo. Você se lembra, por exemplo, quando Jesus está sendo levado pelo Espírito para ser tentado no deserto, depois o Espírito traz Jesus para ser batizado por João Batista. A Bíblia nos conta que João Batista batiza o Senhor Jesus, e Jesus, ao se levantar da água, a Bíblia nos conta que do céu o Espírito Santo desce em forma corpórea como pomba sobre ele, e ouve-se uma voz dizendo, este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo, ou a quem toda a minha vontade está nele, o meu filho a quem eu irei sentir prazer. E lembre-se, irmãos, que posteriormente Jesus sai dali e entra numa sinagoga. E ao entrar na sinagoga, a Bíblia nos conta que ele abre o livro do profeta Isaías. Abra comigo em Lucas, por favor. Lucas, se eu não me engano, capítulo 4.
Lucas capítulo 4. Versículo 14. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Quem ungiu, irmãos? Deus, o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Que escritura? O profeta Isaías, há muitos anos atrás, havia profetizado isso, a respeito do ungido do Senhor, daquele que viria e seria capacitado por Deus para realizar a obra do Senhor. E aqui, meus amados e queridos irmãos, Mateus está falando que esse indivíduo a qual ele vai narrar, a qual ele vai contar a sua origem, ele é o Cristo, ele é ungido, ele é aquele que foi prometido pelos profetas, foi prometido por Moisés, foi prometido por todo o Antigo Testamento. E percebam, irmãos, que a gente pode fazer as seguintes perguntas: para quais ofícios Jesus foi ungido? Por que Jesus disse que ele foi ungido? Eu poderia dizer a vocês em 3 coisas diferentes. Ele foi ungido para ser o profeta do seu povo, Deuteronômio 18, versículo 15, Isaías 55, versículo 4, Atos capítulo 3, versículo 22. O nosso Senhor Jesus foi ungido para ser o profeta do seu povo. Todos os profetas do Antigo Testamento, eles eram levantados por Deus, a fim de que através deles, eles trouxessem a revelação de Deus para o povo. Todos esses profetas eram apenas luzes pequenas, eles eram apenas faísca daquilo que ainda viria, eles apenas representavam de fato aquele que de fato traria Deus para nós. Quando Jesus Cristo foi introduzido ao mundo, meus irmãos, a Bíblia nos conta que o nome dele seria Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus não apenas traria Deus a nós, a revelação de Deus para nós, mas Jesus seria o próprio Deus entre nós. Jesus foi ungido para ser o profeta, trazendo de Deus a revelação dele mesmo. Abra suas Bíblias em Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Versículo 1 diz assim: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 diz assim: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados. E Deus falou de muitas vezes e de várias maneiras por meio de quem? Dos profetas. Quem eram os profetas?
Os profetas, eu acabei de dizer, eram aqueles indivíduos levantados por Deus para revelar Deus ao povo, para trazer a vontade de Deus ao povo, trazer as palavras de Deus ao povo. Mas veja a continuação do versículo: mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Percebam, meus irmãos, como o autor aos Hebreus está dizendo: houve uma época em que constantemente Deus levantava profetas, a fim de que esses profetas pudessem trazer Deus para o povo. Mas essa época foi passando. Agora, nesses últimos dias, esses profetas agora não precisam mais estar entre nós, pois agora nós temos a revelação máxima de Deus entre nós. E quem é, irmãos? Jesus Cristo. Jesus foi ungido para ser o profeta do seu povo. Você quer conhecer a Deus? Ninguém conhece o Pai senão o Filho. João capítulo 14 diz: ninguém pode vir a mim se o meu Pai não o atrair. Abra sua Bíblia lá nesse texto. João capítulo 14. João 14. Versículo de número 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Senhor, faz aquilo que os profetas tanto tentaram fazer no Antigo Testamento. Trazer o Pai para o povo, mostra-nos um Pai. Veja o que Jesus Cristo diz, irmãos. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me ver, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Vocês querem conhecer Deus? Vocês querem conhecer o Pai? Vocês querem ver o Pai? Tanto, meu Deus, tanto que Moisés no Antigo Testamento queria ver Deus. Lembrem-se lá do texto onde Moisés diz: Senhor, eu quero ver o teu rosto, mostra-me o teu rosto. E o que Deus diz para Moisés? Moisés, homem nenhum me viu. Homem nenhum me viu, e se me ver, morre. Vocês conhecem todo o texto. Mas aqui Jesus está dizendo: chegou a hora que quem vê a mim, vê o Pai. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Mateus está dizendo que o nosso Senhor Jesus é aquele que trouxe a revelação máxima de Deus para nós. Que os homens não precisam mais ficar tateando, procurando por divindades. Deus estava entre eles.
E por um breve momento, esse Deus de forma corpórea foi tirado de nós. Mas um dia, nós seremos transformados. Os nossos corpos se revestirão de incorruptibilidade. E quando isso acontecer, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando isso acontecer, aquilo que tanto Moisés queria, nós teremos diante de nós. Aqui agora você tem as palavras do seu Deus. Aqui agora você tem toda a revelação que você precisa para conhecer a Deus a respeito de sua salvação. Mas há uma promessa para você, que quando Ele se manifestar, nós o veremos como Ele é. Ele é Deus encarnado. Jesus foi ungido para ser o profeta, para revelar a nós Deus. Imagine se Jesus não tivesse encarnado, como veríamos Deus? Passaríamos a eternidade toda sem ver Deus. Mas agora não. Deus se revelou a nós, se encarnando em seu Filho e ungindo a Ele como profeta. Assim nós teríamos tanto sua palavra aqui agora, como a promessa de que um dia nossos olhos serão abertos para enxergá-lo como de fato Ele é. Mateus nos diz que Jesus não é apenas o nosso Salvador, não é apenas aquele que iria nos livrar dos nossos pecados, mas Jesus é aquele que iria revelar a nós o próprio Deus. Como diz a música, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Mas Jesus não foi apenas ungido para ser o profeta. Jesus Cristo também tinha um outro ofício. Lembre-se que eu iniciei o ponto dos ofícios aqui esta noite, dizendo que no Antigo Testamento Deus resolveu guiar o seu povo através de 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. Não havia ninguém no Antigo Testamento que tinha em si esses 3 ofícios. Mas agora Jesus é o profeta do seu povo. Jesus traz Deus ao seu povo. Jesus revela Deus ao seu povo. Mas não apenas isso. Salmo 110, versículo 4. Hebreus capítulo 10, versículo 12 ao 14 diz que Jesus foi ungido para ser o sacerdote de seu povo. E eu quero ler esse texto com vocês. Em Hebreus capítulo 10, versículo 12. Inclusive, nós lemos essa passagem na leitura oficial hoje. Hebreus capítulo 10, versículo 12. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se vocês quiserem conhecer a Deus, a quem vocês vão procurar? Eu não ouvi. A quem vocês vão procurar? Vá, corra para Ele. Quer conhecer Deus? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ou vem ao Pai. Ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Hebreus capítulo 10, versículo 12 ao 14 diz assim: 12. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para... Vamos ler o versículo 11, irmãos. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos repetidamente. Oferece os mesmos sacrifícios que nunca poderiam remover pecados. De que cena o autor dos Hebreus está falando? De tudo aquilo que os sacerdotes do Antigo Testamento faziam. Dia após dia eles traziam ofertas diante de Deus, a fim de que os pecados do povo fossem removidos. Olha o versículo 12. Mas, quando este sacerdote acabou de oferecer, veja que o autor dos Hebreus está fazendo um contraponto. Ele fala dos sacerdotes do Antigo Testamento, mas agora ele vai falar de um outro sacerdote.
Mas, quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrato dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Escute aqui, irmãos, por favor. O que os sacerdotes do Antigo Testamento faziam? Dia após dia, eles tinham que estar oferecendo sacrifício, a fim de que pelo menos a mente do povo ficasse tranquila diante daquele sacrifício. O povo pecava, e um animal tinha que ser morto. O homem pecava de novo, e um animal tinha que ser morto. Dia após dia havia matança de inocente, de animais inocentes por essa época. Mas preste atenção, que o autor aos Hebreus diz que Jesus, aquele que iria salvar o seu povo dos seus pecados, ele seria um sacerdote completamente diferente. Porque os sacerdotes do Antigo Testamento ofereciam dia após dia sacrifícios. Mas este sacerdote iria oferecer apenas uma vez o seu próprio corpo. Iria sacrificar-se apenas uma vez. E diferente dos sacerdotes do Antigo Testamento, que vez após vez faziam sacrifício a fim de santificar o povo, o sacrifício desse sacerdote iria aperfeiçoar de uma vez por todas o seu povo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Isso não, na escola bíblica dominical, a gente está ouvindo vez após vez, falando hoje, nós falamos, foi dito aqui sobre graça eficaz, onde a graça nos alcança e faz com que nós permaneçamos firmes na fé. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse texto está dizendo que Jesus Cristo, ao se oferecer uma única vez, e não faz isso vez após vez, nós não precisamos estar oferecendo sacrifício vezes após vez. O nosso sacerdote, ele é tão eficaz, ele é tão poderoso, ele é tão ungido pelo Espírito Santo, que ele se ofereceu apenas uma vez. E essa única vez que ele se ofereceu é suficiente para aperfeiçoar de uma vez por todas o seu povo. Por isso você não precisa estar atribulado ou perplexo diante de situações a respeito de que você pecou, eu pequei, eu caí, eu transgredi, ou Deus está tão triste comigo. Eu quero dar uma informação para você. É evidente que os nossos pecados, eles desagradam a Deus, porque todo pecado é a transgressão da vontade de Deus. Mas em nenhuma vez que você pecou, você frustrou Deus. Em nenhuma vez que você pecou, você pegou Deus de surpresa. Por que razão? Por uma simples razão. Porque quando Deus olha para você, sabe como Ele te vê? Como Ele te vê? Como Ele te vê, irmãos? Segundo esse texto, perfeito. Ele não vê nenhuma mácula, ele não vê nenhuma mancha, ele não vê nenhuma ruga, pela simples razão de que o sacrifício de Jesus, do sumo sacerdote único e verdadeiro, foi tão eficaz, foi tão potente, foi tão poderoso, que ele aperfeiçoou de uma vez por todas o seu povo. E eu quero ler de novo isso, porque isso causa alento ao meu coração. 12. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus.
Daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrato dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Para nós, crentes na pessoa bendita do Senhor Jesus, nós temos esse indivíduo que foi introduzido na história como nosso Salvador, como aquele que iria nos salvar da condenação do próprio Deus. Mas nós não o temos apenas como nosso Salvador, nós o temos como o nosso profeta, aquele que de fato nós confiamos para trazer Deus a nós. Nós não precisamos sair às esquinas e às ruas atrás de alguém para nos revelar Deus. Nós já temos Jesus que traz Deus a nós. Mas não apenas isso aqui agora, um dia, o nosso Senhor Jesus, que é Deus, irá se revelar de forma corpórea para nós. Nós não o temos apenas como nosso Salvador, que nos salva da condenação do inferno. Nós não temos apenas como profeta que traz Deus a nós, mas nós também o temos como simplesmente aquele que ofereceu um sacrifício perfeito a Deus por nós. Sabe, meu irmão, às vezes é evidente que esse linguajar, ele faz parte da vida cristã, oferecer sacrifício, oferecer sacrifício. Nós estamos oferecendo sacrifício. É misto, é legítimo que esse linguajar seja pautado entre nós. Entretanto, meus irmãos, todos os sacrifícios que foram feitos no Antigo Testamento, eles prefiguravam um só sacrifício. De forma que quando Jesus Cristo, ele é empendurado na cruz, no último altar que foi levantado, o Calvário foi o último altar que foi levantado. Ali, a ovelha que foi levada para o matadouro, foi depositada naquele altar. De forma que agora não resta mais sacrifício, de forma que agora não resta mais rituais. De uma vez por toda, o nosso sacerdote já fez toda a liturgia que precisava para nos aproximar de Deus. Nós não estamos entrando no Santo dos Santos, não, nós já estamos no Santo dos Santos, porque o nosso sumo sacerdote já nos levou para lá, irmãos. Você já está lá, porque o seu sumo sacerdote ofereceu por você um sacrifício que você não poderia oferecer. E aliás, o único sacrifício que você poderia oferecer só era carregado de pecado, não prestava para nada. Mas o único sacrifício que iria agradar a Deus de fato, e parece que eu estou vendo no Antigo Testamento as cenas, existem textos que dizem que quando o cordeiro era sacrificado, era queimado, tudo ali em cima do altar do sacrifício, a Bíblia diz que subia ao céu um aroma, um cheiro suave às narinas de Deus. Era como se Deus sentisse aquele cheiro e ficasse feliz por aquilo. Quando Jesus Cristo morre na cruz, oferecendo o seu corpo por nós, Ele está dizendo: meu povo, vocês não precisam mais oferecer sacrifício. Vocês não precisam, culto após culto, estar trazendo sacrifício. Eu já ofereci um sacrifício por vocês. Adorem agora. Louvem a Ele pelos séculos dos séculos. Porque nós não precisamos mais ficar perguntando: será que Deus vai aceitar? Será que Deus não vai aceitar? Será que vai aceitar? Será que não vai aceitar? Não. Um único sacrifício foi feito de uma vez por todas. Aqui agora, Deus nos recebe como seus filhos amados. Porque Jesus é nosso Senhor e Salvador. É nosso profeta que traz Deus a nós. E é nosso sacerdote que oferece a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável. Mas não apenas isso. Jesus também foi ungido a rei. Salmo 2, versículo 6. Zacarias 9, versículo 9. Mateus 21, versículo 5. Todos esses textos vai dizer que o Messias seria alguém que seria ungido rei do seu povo. Aquele que iria reinar sobre o seu povo.
Meus irmãos, louvemos a Deus, pois Ele mesmo providenciou para nós alguém que revelasse Deus a nós, alguém que oferecesse um sacrifício perfeito a Deus por nós, e alguém que reinasse plenamente sobre nós, nos conduzindo sempre para fazer a eterna vontade de Deus. É por essa razão que nós nos reunimos todos os domingos e todos os cultos. É porque nós já temos um profeta que vez após vez as escrituras é aberta diante de nossos olhos e ele fala conosco, revelando a Deus a nós. É por isso que nós nos reunimos, porque o nosso sacerdote já ofereceu sacrifício para nós. Por isso que você seja homem, mulher, gordo, magro, velho ou criança, seja lá quem você for, se apresente diante de Deus, crendo que o seu sacerdote já ofereceu um holocausto perfeito e Zé fininho. Sabe quem você é? O pior dos pecadores. Por sua própria vontade e por seus próprios méritos, você nunca conseguiria se aproximar de Deus, mas Deus ungiu alguém e resolveu chamá-lo de Jesus, porque Ele salvaria nós dos seus pecados, dos nossos pecados. Deus ungiu alguém para ser o nosso profeta, revelando a Ele mesmo a nós. Deus ungiu alguém para ser o nosso sacerdote, a fim de que ele oferecesse uma oferta agradável a Deus por nós. Deus ungiu alguém chamado Jesus para que ele reinasse sobre nós. Por isso ele é meu rei, por isso ele é seu rei, por isso nós obedecemos a ele, por isso nós servimos a ele, porque ele já está entronizado no trono dos céus. Digo amém? Amém. Deus seja louvado por isso. A partir do versículo 2, irmãos, e eu estou traçando com vocês o versículo 1, mostrando como Mateus revela a genealogia, a gênese, a origem desse indivíduo, e chamam de Jesus, e traça-o como Cristo, mostrando que ele é ungido de Deus. A partir do versículo 2, até o versículo de número 17, Mateus vai mostrar de onde esse indivíduo veio. Vamos ler? De uma pautada só, tá bom? Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Zadok, Zadok gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, é Matã, irmãos? É? Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria,
do qual nasceu Jesus. Quem é Jesus, irmãos? O Cristo, ungido, aquele que iria salvar seu povo, seus pecados, ungido para ser profeta, sacerdote e rei. Maria gerou Jesus, que é chamado Cristo. Aqui diante de nós está exatamente a descrição de onde esse ungido viria. Desde a época de Abraão, passando por Davi, passando pelo exílio na Babilônia. Mateus, ele é meticuloso em descrever a genealogia de Jesus, desde o seu nascimento até a época de Abraão. Lucas vai descrever até a época de Adão. Mas eu quero finalizar, irmãos, pensando com vocês algumas coisas. Normalmente a gente, ao ler textos como esses, nós temos a tendência de pular, de achar ruim, de não gostar, de chamar esses nomes esquisitos, não dá para falar esse nome, por isso normalmente nós pulamos. Isso é um grave erro. Primeiro, pela simples razão de que não há um texto nas Sagradas Escrituras que não foi inspirado por Deus. Gênesis, Apocalipse, todos os textos que há aqui foram inspirados pelo Espírito Santo. Logo, todos os textos são palavra de Deus. Ou você não crê nisso? Se todos os textos são palavra de Deus, é Deus falando ao homem, se revelando ao homem, desprezar porção das Escrituras como essas é desprezar a revelação do próprio Deus. Por isso, quando você for ler as Sagradas Escrituras, que começar a se deparar com porções como essas, em nome de Jesus, lembre-se disso. Isso aqui também é Bíblia. Ou não? Isso aqui também é Escritura. Isso aqui também foi inspirado por Deus. Isso é revelação purinha de Deus para o seu povo. Em que? Eu quero revelação, está aqui revelação purinha de Deus para o seu povo. E eu termino mostrando para vocês que nós podemos aprender algumas coisas com esta genealogia. Primeiro, irmãos, nós podemos aprender que Deus sempre cumpre a sua palavra. O que foi que Deus prometeu a Abraão? Abraão, eu farei que da tua descendência todas as famílias da terra sejam abençoadas. Leiam comigo Gênesis capítulo 3, 12. Gênesis, lá no comecinho da Bíblia, irmãos. Lá no comecinho da Bíblia. Gênesis capítulo 12, versículo 13, versículo 3. Vamos ler do versículo 1 ao 3, tá bom? Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? Que por meio da descendência dele, viria alguém que todas as famílias da terra, todas as nações seriam beneficiados por ele. Isaías capítulo 11, versículo 1, nos diz também que da descendência de Davi iria nascer um broto, um ramo. Leia comigo lá. Isaías 11, versículo 1. Um ramo surgirá do tronco de Jessé. Quem é o tronco de Jessé, irmãos? Davi. Davi, ele é filho de Jessé. Lembra-se disso lá na genealogia de Jesus?
Jessé gerou a Davi. Davi gerou a Salomão. Isaías capítulo 11, versículo 1. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Duas promessas. E tem outros textos aqui mostrando Deus fazendo promessas a Davi. O fato, irmãos, é que quando nós lemos genealogias como essas, nós aprendemos a seguinte coisa: Deus é aquele indivíduo que sempre cumpre com a sua palavra. Aquilo que sai de sua boca jamais volta para ele vazia. Deus havia prometido a Abraão que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus havia prometido a Davi que da descendência dele iria sair o Salvador do mundo. Anos posteriores, nasce em Belém da Judeia um menino cujo nome é Jesus. Queria salvar o seu povo dos seus pecados. Queria ser o sacerdote, rei e profeta de seu povo. Anos posteriores, isso me traz a ideia de que se Deus prometeu, Deus cumpre. E eu gosto sempre de manifestar alguma coisa interessante para nós. Hebreus diz que ainda há um pouquinho de tempo, aquele que há de vir, virá, e não tardará. O nosso Senhor Jesus Cristo prometeu que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é uma promessa que Ele faz a mim, e é uma promessa que Ele faz a você. Quando eu leio a genealogia, algo vem à minha mente: Deus jamais mente com sua palavra. Quando Ele promete, Ele cumpre. Por essa razão, em meio às várias tribulações e sofrimentos, algo eu tenho certeza, de que Deus está comigo. Porque eu sou bom? Não. Por quê, irmãos? Porque Ele prometeu. Ele está com você. Ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, não há razão para você temer a mal algum, porque Ele está com você. Agarre-se nisso, segure-se nisso. Deus promete a Abraão, cumpre. Deus promete a Davi, cumpre. Deus promete a você e não vai cumprir? Deus vai cumprir todas as promessas que Ele fez a você. Deus vai cumprir todas as promessas que Ele fez a nós. Aguarde, logo logo, Ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Logo logo, não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais luta. As antigas coisas passaram, tudo irá se fazer novo. Nós estaremos diante dEle, pelos séculos dos séculos, desfrutando de todas as benesses da eternidade, cantando para sempre a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor pelos séculos dos séculos. Quando estamos diante de genealogias como essas que Mateus traz, isso deve vir à nossa mente. Por isso não rejeite essas palavras. Uma outra coisa que deve vir à nossa mente, que nós aprendemos quando lemos genealogias como essas, é que pessoas más fazem parte da família de Salvador. Quando você vê mulheres cujas vidas foram marcadas por algo reprováveis, estude para ver quem foi Tamar, veja quem foi Raabe, vá ler quem foi Batseba. Todas essas mulheres tiveram condutas reprováveis. Tamar se deitou com o pai de seu filho, o pai de seu esposo. Raabe
é descrito nas Sagradas Escrituras como uma prostituta. Batseba traiu o seu marido Urias com o rei Davi. Mas nós estamos vendo essas mulheres exatamente dentro da genealogia de Jesus. Pessoas más fazem parte da família do Salvador, irmãos. Essas mulheres não poderiam estar aqui. Não tinham outras mulheres mais bem comportadas? Por que Mateus não coloca Sara? Por que Mateus não coloca Rebeca? Mateus coloca Tamar, Mateus coloca Raabe, Mateus coloca Batseba, Mateus coloca Ruth, uma moabita. Por que razão Mateus faz isso? Mas não apenas isso, irmãos. Homens em cujas vidas há marca de mentiras. Quem foi Abraão? Vocês acham que Abraão foi esse túmulo de perfeição? Um tremendo do mentiroso. Quem foi Isaque? Um tremendo do outro mentiroso. Quem foi Jacó? Você deve saber quem foi Jacó. Homens cujas vidas há marcas de violência. O próprio Deus disse para Davi: você não pode construir um templo para mim. E Davi disse: por quê? Porque nas suas mãos há muito sangue. Davi era violentíssimo. Matou gente à torta e à direita. Quem foi Roboão? Quem foi Acais? Quem foi Manassés, meu Deus? A Bíblia diz que Manassés pegava seus filhos e sacrificava os seus filhos a Moloque. Mas Manassés, Acais, Roboão, Davi, Jacó, Isaque, Abraão, Batseba, Ruth, Raabe, Tamar, todos eles estão catalogados na genealogia do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. O Senhor Jesus olhava para trás, e o que ele via por trás dele? Um rastro de maldade, um rastro de mentira, um rastro de pessoas improváveis da sua família. Isso me traz muita alegria, irmãos. Por quê, pastor? Porque eu, por mais pecador que eu seja, eu não sou nem melhor do que esses homens. Talvez eu seja pior do que cada um deles. Mas sabe qual a promessa que ele tem para mim? Ele não se envergonha de me chamar de irmão. Uma certa vez alguém disse: Senhor, tua mãe, teus irmãos estão lá fora te esperando. E ele diz: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Vou lhe dizer quem são meus irmãos e minha mãe. Meus irmãos, minha mãe, são todos aqueles que faz a vontade de meu Pai. Você, ao olhar para dentro do seu coração, se você for honesto, você se verá como o pior dos pecadores. Mas se há algo belo nisso, é que apesar dos seus pecados, Jesus não se envergonha de dizer que você faz parte da família dele. Aqui podemos enxergar como o nosso Salvador se identificou com pecadores. Desta forma, meus irmãos, podemos descansar tranquilo, mesmo sabendo que somos. Ele nos chama de irmãos. E além disso, ele diz: já não os chamareis mais de servo, mas os chamareis de meus amigos. Quem é você? Quem é você? Para que Deus te chame de filho, e para que você seja considerado co-herdeiro com Cristo, irmão com Ele. Quem é você? Nada e nem ninguém. Mas Jesus é o nosso Salvador, que nos salvou dos nossos pecados, que nos revelou Deus e continua nos revelando através de sua palavra, que ofereceu um sacrifício perfeito para nós, que reina sobre as nossas vidas. E após fazer tudo isso, Ele nos recebe dentro da sua família. E como diz Romanos capítulo 5, tendo sido, pois, justificados pela fé, agora vocês têm paz com Deus. Sois filhos,
sois irmãos de Jesus. Você sabe o que é isso? Quando eu vejo genealogias como essa, é nisso que eu me apego. Por isso, meus amados e queridos irmãos, é certo dizer, depois de tudo isso, que mesmo que os nossos pecados sejam tão grandes, como os de qualquer pessoa mencionadas por Mateus, mesmo que você seja a pior pecadora que está aqui, mesmo que você seja o pior dos pecadores que está aqui, seus pecados sejam tão grandes quanto todos os pecadores mencionados nesta genealogia, há uma notícia para você: as portas dos céus não estão fechadas para você. A família de Deus não está fechada para você. Os céus não se fecharão para você, pois temos ao lado alguém que jamais se envergonha de você. Seu marido pode se envergonhar de você. Sua esposa, seu patrão, seja lá quem for, pode se envergonhar de você, de quem você é. E de fato você não é boa pinta, mas o seu Jesus, e carrega no colo, lhe chama de filho, e diz: eu conheço todos os teus pecados, sei de todas as tuas mazelas, todos eles estão diante de meus olhos, mas nenhum deles faz eu amar menos você. Eu te amo. Vem para a minha família. João capítulo 1, versículo 11 diz: veio para os que eram seus, e os seus não os receberam, mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, sendo filho de Deus. O que você é de Jesus? Dá para sentar à mesa do Senhor essa noite, com os olhos abertos para todas essas notícias, vendo Jesus como seu Senhor e Salvador, como seu sacerdote, rei e profeta. E além de tudo isso, sabendo que você não é estrangeiro, não é estranho, você faz parte da família de Deus. Senhor, eu te louvo, te agradeço, porque isso, Senhor, acalenta o nosso coração. Não há nada melhor do que saber dessas notícias. Essas notícias, ó Deus, cada vez mais nos faz alegrar-se, Senhor. Pois quem somos? De onde viemos? Quando olhamos para nós, somos tão pecadores quanto todos esses homens que estavam nessa genealogia. Mas o Senhor se identificou com eles. E o Senhor se identifica conosco. E nós te amamos. Te amamos pelo privilégio de fazermos parte de sua família. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso. Te louvamos em nome de Jesus.